A paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados, irmãos queridos, mais uma vez aqui para trazer o pão da vida. Aqui quem fala é a missionária Zane. Vamos meditar junto na palavra do Senhor nesta hora. Eu convido os irmãos que podem para abrir sua Bíblia em João capítulo 3, no versículo 16. Um versículo muito conhecido, é o coração da Bíblia, né? João 3,16. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, amém. Vamos orar ao Senhor nesta hora? Santo Deus poderoso, nós te adoramos, Pai, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai, te rendemos graças e te rendemos louvores. Que o Senhor venha, Pai amado, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas nessa hora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, venha nos limpar e nos purificar, meu Pai. Que o Senhor venha levar todo o nosso pensamento cativo à tua obediência nesta hora, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, fala, ó Santo Deus poderoso, com cada um de nós nessa hora, Pai. Venha revelar, ó Santo Deus, a tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Ministre em cada coração nesta hora, Senhor. Fala no mais profundo dos nossos corações, meu Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Deus amado nos ama tanto, né? Que Ele entregou o seu único Filho por amor a nós. E você sabia, amados, que você tem um valor muito grande para o Senhor? Você tem um valor muito grande, você é valoroso para o Senhor. Se você, amados, pega uma nota, qualquer nota, pode ser de R$10, de R$50, de 100, ela pode passar na mão de várias pessoas, pode passar por vários comércios, pode passar na mão de uma prostituta, na mão de um médico, na mão de um estudante, na mão de um drogado, nas mãos do homossexual, pode passar na mão de um pastor, de um levita. Ela vai mudar o valor dependendo da mão que ela vai passar? Não vai, né? Ela vai continuar sendo uma nota de R$50 ou de R$10. Ela não vai perder o valor, independente de onde ela passa. E assim, amados, somos nós temos um valor para Deus. E Deus, Ele ama a cada um de nós tanto, que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós lá na cruz, por causa dos nossos pecados. Ele nos ama de tal maneira, né, que entregou o seu Filho por amor a mim e a você. Você tem um valor para Deus. Jesus, ele comprou você por preço de sangue. Ele derramou sangue pela tua vida e pela minha vida também. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos escolhidos do Senhor. A palavra de Deus diz assim que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Né? Deus chama, mas poucos são os escolhidos, poucos são aqueles que vão realmente ouvir a voz do Senhor, vai seguir Jesus. Uma vez, amados, eu tive um sonho, que eu era um jovem que fazia muitas coisas erradas. E havia uma perseguição muito grande
perseguiam esse jovem por onde ele passava. Ele andava por lugares perigosos e sempre havia muita gente perseguindo ele. Ele passava até mesmo, amados, em prédios altos e sempre fugindo, passava em lugares perigosos, mas sempre ele conseguia escapar porque Deus guardava ele. Deus guardava ele em todos os lugares que ele passava, porque ele era um escolhido de Deus, né? Aí chegou um momento que ele já não achava mais saída, ele não sabia mais para onde fugir. Ele entrou dentro de um poço. E quando ele entrou, amados, dentro desse poço, ele quase que ele afundou no que havia no final do poço. E não era um poço, era uma fossa. Aparentemente era um poço, mas quando chegava no final, era uma fossa, onde ia os esgotos de um banheiro, os restos que saía, né, de uma pia, de um vaso sanitário, que caía tudo nesse local. E quando esse jovem chegava bem no final desse poço, ele quase conseguia tocar os pés dele naquelas coisas nojentas que estavam ali. Mas quando os pés dele já ia tocar, amados, havia uma proteção que segurava, que ele podia descansar os pés dele em cima e ele não tocava. E quando ele parava ali e os pés dele não afundavam, ele olhava para os lados e ele via uma saída no final desse poço, no final dessa fossa. Havia uma saída ali. E quando ele olhava para o lado, havia tipo uma passagem nesse poço. E ele entrava nessa passagem. E aí ele encontrava uma porta. Ele abria essa porta e quando ele entrava, sabe quem estava lá? Jesus, Deus e o Espírito Santo. Amados, e como esse jovem, ele passou por muitos lugares fugindo, ele estava todo sujo, estava fedendo, mas Deus e Jesus e o Espírito Santo não estavam nem preocupados se ele estava cheirando mal ou não, ele estava com vergonha, mas Deus não estava nem um pouco preocupado e eles se alegravam tanto e se alegravam, eles faziam muita festa quando esse jovem achava essa saída e chegava até junto com eles. Foi tão bonito, amados, tão bonito, foi sim muito forte, porque quando estava passando esse ponto que estava sendo perseguido, era forte, mas quando ele encontrou essa saída, que ele chegou até onde estava Deus, Jesus e o Espírito Santo, foi algo tão bonito, tão lindo, e ele se alegrando e fazendo aquela festa. Aí de repente, esse jovem ele olhava para o lado e ele via um livro. E nesse livro, amados, tinha muitas coisas escritas. E de repente, tudo que estava escrito ali naquele livro foi se apagando tudo para escrever uma nova história. Aleluias. É assim, amados, que Deus faz conosco. Jesus, ele pagou o preço por você. Jesus, ele já derramou o sangue dele pela tua vida. Ele te justifica, ele te perdoa, ele te aceita da forma que você está. Eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor, ele te ama. Você tem um valor para o Senhor, independente dos lugares que você tem andado, independente do teu passado, Jesus, ele te ama. Deus te ama, o Espírito Santo te ama. E ele tem uma nova história para você. Você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor, ele quer recomeçar a tua história.
toda a perseguição que você já passou, todas as afrontas que você já teve. O Senhor, Ele quer recomeçar hoje a tua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o sangue dele não foi derramado em vão, foi por mim e foi por você. Se você crê, você não vai morrer, você não vai perecer. Mas se você crê no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, você terá a vida eterna. Você alcança a vida eterna, porque Jesus, Ele te justifica. O Espírito Santo, amados, é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Jesus, Ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus, Ele veio trazer a salvação para nós. Aleluia. Serebaxere cantarabás. Oh, aleluia. Jesus te ama. Jesus se importa com você. Mesmo que não dão valor para você, às vezes não reconhece o que você faz, mas Jesus te vê, Deus, Ele te vê e Ele aceita tudo que você tem feito para Ele de coração. O Senhor aceita, amados. Creia que o Senhor tem recebido tudo aquilo que você tem feito para Ele. Ele ama você, amados, e Ele quer mudar a tua história. Creia nessa palavra de hoje, que Jesus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso que muda a história. E Ele quer mudar a tua história nesse dia, em nome de Jesus. O homem olha para a aparência, mas Jesus olha para o teu coração. Ele conhece o seu coração. Às vezes nós vemos homens e mulheres, não vou dizer somente na casa do Senhor, mas em todos os lugares que falam que são servos de Deus, mas só Deus conhece o coração de cada um. Às vezes, amados, tem pessoas que não se destacam dentro da casa do Senhor. Estão ali num cantinho, que ninguém percebe, ninguém nota que eles estão ali. Mas eles são verdadeiramente servos de Deus, porque Deus conhece o coração deles. Deus conhece. Às vezes nós julgamos as pessoas pela aparência. Ah, fulano é uma bênção, Beltrano é uma bênção. Mas só Deus sabe, amados, como é que cada um de nós somos. Só Deus sabe quem somos nós quando nós estamos sozinhos. Quando ninguém está nos vendo. Deus sabe como nós somos, porque Ele vê todas as coisas. Os olhos dele estão em toda parte, em todos os lugares. Ele vê como é que nós somos. Ele nos conhece. Mas o Senhor, Ele nos ama. E Ele pagou um preço por mim e por você. E hoje eu te convido, arrependa-te do teu pecado, arrependa-te dos teus caminhos errados e volta para o Senhor. Volta para o primeiro amor. Que o Senhor, Ele tem uma nova história para você. Ele tem um novo recomeço para você nesse dia. Você tem um valor para o Senhor. Você tem um valor. Você é um varão valoroso. Você é uma varoa valorosa para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra de hoje. Amém? E aqui eu fico com mais um pão da vida. A paz do Senhor Jesus.